O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito também a nós através do apóstolo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou o que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar. Com toda a autoridade para expulsar os demônios, designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o haveria de trair. Estas são para nós hoje palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente-se. Queridos irmãos e irmãs, família, o grande bem, a grande dádiva, o grande amor, o maior bem, e que hoje está tão ferido, tão machucado, tantas lágrimas, não só pelas dificuldades e sofrimentos, porque se perdeu o segredo de viver o amor, o acompanhamento da palavra de Deus. E Deus escolheu os 12 e não parou aí. Deus me escolheu, te escolheu, a você que está aqui presente, a você que nos acompanha pela televisão. Deus nos escolheu. E a escolha para chamados à vida, em primeiro lugar, Deus nos escolheu para vivermos. É incrivelmente, você e eu, ao nascermos, poderia ter nascido no meu lugar, no seu lugar, 800 milhões de pessoas diferentes. Essa foi a quantidade que poderia ter nascido e você, só você nasceu. E os outros não nasceram. E você não se dá conta do bem de sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? Não é possível que você não se apaixone pela vida. Que você brinque com a vida. Que você não reflita sobre o bem maior que você possui, o bem da sua vida. Nenhum bem é maior do que a sua vida. De estar vivo, de ter uma fé, de estar me ouvindo. E hoje se banaliza a vida. E hoje se leva um susto da vida. Eu fico impressionado como hoje cresce no mundo a sensibilidade para defender tartarugas, um cachorrinho. Ai de que alguém anda para a rua e dê um chute e bata no cachorro, é processado, telefona. E se pega um bichinho da natureza e leva para casa, é crime inafiançável. Você vai para a cadeia. Agora, o bichinho homem, tadinho, é o que menos está se protegendo pelas leis. Que bom que se defende a natureza. Mas o bichinho homem, é este, infelizmente, que hoje é uma peça descartável. É laboratório de ciência. E não dá para pensar em família sem pensar no valor da vida humana. É impensável, porque não existe crise de casamento. Me perdoe, não existe. Não esqueça que eu disse para vocês que eu vou submeter vocês a um teste. Eu quero você me responder essas perguntas sem se mentirem. São 4 perguntas. Volte para casa, responda, questione-se e tente ver
o que é que a vida nos ensina com 4 perguntas, que foram feitas para poder descobrir por que o mundo de hoje está tão doente, tão agressivo, por que as famílias estão mal, por que tanta droga, por que tanto crime, por que estamos com medo de andar pelas ruas que poderíamos ser assaltados, por quê? Todo mundo vê a situação, mas ninguém tem a coragem de se perguntar pelo porquê que isso acontece. Isso não acontece em vão, é algo que foi plantado, é algo que é cultivado, nós estamos cultivando o que plantamos. O que a sociedade ensina, o que na escola se ensina, na faculdade se ensina. Infelizmente se ensina a construir um edifício, mas não se ensina mais um ser humano a entender a vida. A vida não é assunto de aula, é carola. No dia em que as coisas e os bens merecerem mais tempo do que o ser humano, estamos no caminho da morte. Estamos no caminho de aniquilar o mundo. No dia em que damos tempo para as coisas e para os bens, e não damos mais para a vida. A humanidade está perdida, perdeu focos. A primeira liturgia de hoje, a palavra. Nós não podemos falar de família sem falar a palavra. Eu jamais pregaria, jamais faria as 4 perguntas, afastando-me do Evangelho. Porque a missa não é lugar para fazer palestras. A missa é o lugar para anunciar o projeto de Deus, a palavra de Deus. E eu não vou trair. A liturgia de hoje, na primeira leitura, aos Hebreus, a carta sacerdotal, onde Jesus escolheu os 12, e nos 12 escolheu a igreja e nos escolheu, porque Deus nos escolheu desde sempre, nos chamou à vida, e Jesus nos fez filhos, filhas, herdeiros e co-herdeiros da eternidade. O nosso destino, isso é o sentido da nossa vida. O sentido de nossa vida não é o tempo é uma passagem rápida. A razão maior de nossa vida é a casa do Pai. É para isso que Jesus veio. É para lá que caminhamos. Nós não somos donos de ninguém, você não é dono de ninguém. Todos pertencem a Deus, hoje ou amanhã. Nem as pessoas que você mais ama lhe pertencem. As entregamos. E por isso é importante entendermos a primeira palavra, liturgia. Aonde aos Hebreus o apóstolo Paulo fala que Deus sempre estabeleceu uma aliança. O nosso Deus, o que é estabelecer uma aliança? É um contrato, é uma parceria. Porque no dia que vocês dois se casaram, eu começo a ver o jovenzinho de hoje, começa a namorar uma semana, já põe uma argolezinha aqui e diz, a primeiro momento, nós já temos uma amizade, depois vem o noivado. Por que se põe uma aliança? Que significa um contrato de vida, uma parceria, um juramento de 2 pessoas caminharem juntos, e a parceria é muito difícil. Na hora que um homem e a mulher entregam a aliança e leva no dedo, diz assim, querido, querida, eu te prometo fidelidade na alegria, na tristeza, na saúde, amando e te respeitando por todos os dias da minha vida, e não só enquanto eu gosto de você, não só enquanto você me bajula, não só enquanto você me dá as coisas, não, eu estarei com você, aconteça o que acontecer, eu nunca te deixarei. E se isso não está claro em você, você não entendeu Deus. E você não tem o segredo da felicidade. Você está no caminho errado. Deus estabeleceu essa aliança, a palavra aliança, um contrato. Um contrato e a primeira aliança que nós sabemos foi com Noé. Depois da destruição do dilúvio, Deus mostrou, quando terminou a água do dilúvio, saiu uma pombinha e trouxe um ramo verde e um arco-íris, e Deus decidiu não destruir mais a humanidade. Eu farei um impacto de nunca mais aniquilar o ser humano. E se há tanta humanidade, tanta gente sendo aniquilada, não é porque Deus rompeu o contrato foi rompido por nós, porque quando nos afastamos do caminho de Deus, geramos a morte. Não é Deus que falhou, é nós que falhamos.
Aí ele faz um segundo contrato, ele fez com Abraão, depois ele voltou a fazer, fez com Moisés uma aliança estabelecido, cuja norma para viver essa aliança são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o estatuto para viver a cidadania cristã. Isto é, o Brasil tem uma Constituição, pena que não se obedece. Na Constituição se diz que todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm o mesmo direito, ninguém pode ser excluído por raça, por cor, por classe. Entretanto, olha os hospitais, olha a rua, olha a nossa estrada, olha o que está aí. Mentira, traímos. E não foi Deus que traiu, nós traímos. O que está aí, a culpa é nossa. Não digo sua, mas nossa, de nós todos. E quem sabe de muito de nós cristãos, que ainda somos 100 milhões de brasileiros, mas somos tão medíocres, em parte como o comum de quem nunca teve fé. Roubamos, falsificamos, traímos, fazemos o que queremos e dizemos que somos discípulos de Jesus. Se nós somos só católicos, mais de 110 milhões, com todos os irmãos de fé, somos 145 milhões. Se todos os brasileiros que dizem que seguem Jesus levassem a sério a aliança do 10 mandamentos, nós mudaríamos o Brasil numa semana. O problema é seu, tome consciência. A ruptura está do meu lado. É que eu sempre penso, é o outro que tem que mudar, nunca eu. É o outro que tem que ser bom, eu não. É o outro que tem que ser justo, eu não. Isso é, o jeitinho é para todos. De cima a embaixo. Rompemos a aliança. Deus não. Não vivemos os 10 mandamentos. Não viver os 10 mandamentos é romper o contrato da primeira aliança. Mas a segunda aliança, e essa é proclamada na leitura de hoje para ser saboreada, meu Deus do céu. Eu farei uma nova aliança, e essa nova aliança não será somente feita por leis, por 10 mandamentos. A nova aliança, eu a esgravarei no coração. A nova aliança é essa, eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo. A nova aliança não é um código de lei, não são os 10 mandamentos só, também. A nova aliança se chama Jesus. A nova aliança é um Deus que nos apaixonou tanto pela gente, que nos amou tanto, 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 que não sabendo mais o que fazer, deu seu próprio Filho, e Jesus derramou sua última gota de sangue na cruz, para nos salvar e restituir. A nova aliança custou um preço caríssimo para Deus. Como diz São Pedro na primeira carta, capítulo 1, versículo 18, se não me engano, diz assim: vocês esqueceram de que vocês não foram resgatados por ouro, nem por prata, nem por nada, nem por fortuna do mundo. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro vivo, que deu a vida, derramou a última gota na cruz para te salvar. Quem nos amou assim? Quem? A nova aliança é uma aliança que prefere a morte do que trair. Aonde não se dá a vida, se dá o sangue. A última consequência é o amor sem limites. Eu haverei de gravá-la no coração. Se ela não está gravada, a culpa não é de Deus, é minha, é tua, é nossa. Porque a gente não acolhe. E queremos falar em família sem esse fundamento. Aí vem o Evangelho, e Deus nos escolheu. A família não é uma circunstância. Incrivelmente, dezena e dezena eu vejo de cristãos que até hoje ainda diz, família é tudo. Família é tudo. Basta alguém se encontrar e dormir junto, é família. Família, que mentira, não é. Não é família. É um contrato que devemos até respeitar, mas não diga que é família. Família é algo muito maior, que é da lei da vida e da natureza. Algo sério, eu não sou quadrado, eu sou fiel, eu amo a todos, quero bem, mas não podemos relativizar tudo, tudo é banalizado, tudo é lido. Não é verdade.